Pessoal, muito bom voltar aqui com vocês. Vamos falar hoje da aula 7, né? A aula 7, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela já está lá no AVA e nós iremos abordar, vamos ver aqui, o competitivo ambiente de negócios na atualidade, né? Como é que está esse ambiente competitivo? Vocês estão vendo aí, cada dia que passa a competição está muito grande, né? A competição está enorme. E as empresas têm que procurar algum diferencial, né? Então, 3 aspectos importantes mudaram o ambiente dos negócios. Vamos ver. Primeiro, surgimento da economia globalizada, né? Então, hoje a economia está no mundo todo. Transformação de economia, sociedades, indústria para economia de serviço baseada na informação do conhecimento. Hoje a empresa que detém a informação, que detém o conhecimento, e saiba transformar isso, né, no produto final, sai na frente. E transformação no ambiente de negócio da organização. Vocês vejam que as empresas antigamente eram bem grandes, hoje elas estão cada vez mais o quê? Enxutas, né? São feitos lá os downsizes, as reestruturas. Então, a ligação entre o topo e a base da cadeia, né, organizacional, as informações fluem o quê? De uma forma mais rápida. Porque antigamente tinha que falar com fulano para falar com fulano, para chegar no ciclano. Hoje em dia já não existe mais isso, né? Hoje em dia, o fluxo de informação é em tempo real, now, né? Então, você tem aqui, né, os dados, informação do conhecimento. Então, você tem hoje o Data Warehouse, né? E nós vamos aqui conceituar, e é utilizado para armazenar informações relativas às atividades da organização em bancos de dados de forma consolidada. Então, muitas empresas têm lá o seu banco de dados com todas as informações consolidadas, né? Algumas empresas têm até um departamento chamado de inteligência competitiva, né? Então, é ali que ela centraliza todas as informações, seja de recursos humanos, administração, finanças, marketing, logística, produção, vendas, legal, né? Tecnologia, informação, tudo é armazenado num único banco de dados, né? Então, ele tem como objetivo organizar os dados organizacionais de uma empresa da melhor forma possível para que possa ser aplicadas técnicas de análise e extração dessas informações. Então, lá, o tomador de decisão, um CEO, um chairman, um presidente, um gestor, um líder desse, qualquer, ele, quando tem que tomar a decisão, ele só vai lá, né, sobre alguma coisa, ele vai lá no banco de dados e pega aquelas informações e transforma ela numa estratégia. Você tem um data mining, que é o quê? A atividade responsável pela extração de informações úteis, né? Você sabe que uma empresa tem centenas, milhares de informações, ele vai pegar aquelas mais importantes. A mineração de dados é uma prática relativamente recente no mundo da computação e utiliza técnicas de recuperação de informação, de inteligência artificial, reconhecimento de padrões e de estratégias para procurar correlações entre diferentes dados que permitam adquirir conhecimento benéfico para uma empresa ou para o indivíduo. Para uma empresa, o data mining pode ser uma importante ferramenta que potencia a inovação e a lucratividade, né? Então, como existe um acúmulo muito grande de informação, você consegue fazer, através dos filtros, buscar aquelas informações que você deseja trabalhar em cima dela, né? Então, essa é uma ferramenta muito legal. Quais são os tipos de informação? Nós temos aqui 2 tipos de informação. Primeiro, que são os chamados sistemas de informação informal, né? Como o nome já diz, informal. Constam com atendimento implicadas e regras de comportamento não específicas. Não existe um entendimento que a informação ou como ela é armazenada, né? São aquelas fofocas, é a rádio corredor, a rádio peão, por isso que se chama informal. Eu ouvi dizer que lá tem um concorrente assim, assim, assado. Eu ouvi falar que o vendedor está fazendo isso. Então, isso é chamado de sistema de informação informal. E, por outro lado, você tem o sistema de informação formal, né? Apoia-se em definições de dados e procedimentos para a coleta de armazenagem, processamento, disseminação e uso desses dados. São estruturados, operam em conformidade com as regras pré-definidas, que são relativamente fixas e não facilmente alteradas, divididas em manuais e baseados no computador. Essas são mais... essas já não são empíricas, né?
Isso aqui já são mais reais, são informações que você, coletor do mercado, são fontes fidedignas, apuradas, que você pode transformá-la numa estratégia. Existem também os sistemas manuais, né? Através do papel, através do lápis. Sistema de informação baseados em computador utiliza tecnologia de rádio, de software e processo de disseminação de informações. O sistema de informação é parte da organização, elementos chave de uma organização. Quais são os pontos-chave, né, de uma organização? Primeiro, pessoas. Sem pessoas, no business. Segundo, a estrutura. Você tem que montar uma estrutura para trabalhar. Terceiro, os procedimentos, né, os manuais, os regulamentos. A política da empresa, como é que é a parte da política da empresa? E a cultura da empresa. Então, você tem aqui, ó, no sistema de informação, a parte-chave de uma organização. Sem esses 5 procedimentos, você não consegue montar uma empresa. Você tem que ter pessoas, de todas essas 5 aí, todas são importantes e todas estão interligadas. O registro, né? Pessoa, estrutura, procedimento, político, cultura, elas estão interligadas. Sendo que pessoas é que fazem o diferencial. Não adianta eu ter lá uma boa estrutura, né, ter um procedimento de mercado fantástico, ter uma política comercial, uma política empresarial fantástica, não adianta eu ter uma cultura democrática, uma cultura ou anárquica, enfim, ter uma cultura e se não tiver pessoas. Né? Então, as pessoas é o fator crítico de sucesso, são as pessoas. Né? Se você escolher bem as pessoas, você consegue montar bem a empresa. Uma organização formal é composta por diferentes níveis e especialidades. Sua estrutura revela uma clara divisão de trabalho. Quando você tem uma empresa, você tem as suas estruturas, né? Você tem os departamentos, você tem cada um nas suas funções. Os níveis mais altos envolvem trabalhos gerenciais, por isso que você divide o quê? É dividido, a pirâmide organizacional ela é dividida em 3 partes. Né? A parte operacional, o pessoal, os hands-on, né, que põe a mão na massa. Você tem o nível médio, que é o nível tático, que são os departamentos, e você tem o nível alto, que é o nível estratégico, é quem pensa, né? É o pessoal que determina a estratégia da empresa, o que vai ser. Né? Pois bem, as variáveis básicas de uma organização, que também são interligadas, fica aqui, né? São interligadas essas variáveis básicas da organização, que são o quê? Tarefas, tecnologia, pessoas, ambiente, estrutura. Então, você vê aqui, né, as variáveis básicas em relação aos elementos chaves de uma organização. Você vai ver pessoas, você vai ver tecnologia, mesmo tendo tarefa, mesmo tecnologia, pessoas, ambiente, estrutura, o mais importante continua sendo o quê? Pessoas. As organizações modernas trabalham o conhecimento, né, são comprometidos com a atividade fim e aumento de capacidade para gerar resultados. Hoje, sem resultados, está morto. A empresa tem que dar resultados. As organizações têm aqui as suas funções, departamento de marketing, departamento de vendas, que é conhecido como área comercial, né? A parte de fabricação, né? A parte de produção, a produção de produtos. Você tem a parte financeira, né? Onde se estabelece lá o budget da empresa, o orçamento. A parte de contabilidade também, para gerenciar os registros, né, financeiros. E a parte humanas, né? Para atrair, desenvolver e manter lá as pessoas firmes no trabalho. Então, as organizações, ela tem são as principais funções, são essas. Tem a parte legal, tem a parte da tecnologia, tem tudo, né? A verdade também é essa. Gerenciamento. Os gerentes percebem os desafios de negócio no ambiente e apresentam estratégia. Hoje, para liderar, para comandar, a coisa é muito difícil. Né? Gerenciar é o quê? Gerenciar é administrar com e através das pessoas. Para você gerenciar bem, você tem que ter boas pessoas. Né? Me deem boas pessoas que eu darei uma grande empresa. Né? Jack Welch já dizia isso, né? O CEO da GE, né? No século passado, ele já dizia isso. No século passado ele ainda está vivo, né? Mas ele foi considerado o maior executivo do século XX, né? Antes de 2000. Então, ele foi considerado o maior executivo. Ele dizia isso, me deem boas pessoas que eu daria uma grande empresa. O gerente deve direcionar trabalhos criativos, usando os novos conhecimentos e informação. A tecnologia da informação tem um papel importante nisso. Né? Hoje é um fator crítico de sucesso. Tecnologia da informação é uma das principais ferramentas disponíveis aos gerentes para enfrentar as mudanças.
Porque quando a gente fala de mudança, é algo novo, algo que está para chegar. Mas quando a gente fala de mudança, todo mundo, mudança, vai acontecer uma coisa ruim, está havendo demissões. Não, todo processo de mudança gera uma coisa chamada oportunidade. E quem estiver melhor preparado, leva. Tecnologia da informação é um instrumento que mantém a organização unida. Porque a informação, ela sendo clara, limpa, apurada, não tem boatos, não tem a informal, como nós vimos lá anteriormente. Quais são as vantagens do sistema de informação? O acesso é rápido ao conhecimento, à informação. Garantia de integridade e veracidade da informação, porque foi feito na hora. O diretor falou uma coisa que não passou pelo gerente, que não passou pelo supervisor. Não, ele falou direto com você. A garantia de segurança no acesso da informação e as informações de boa qualidade são essenciais para a tomada de decisão. Nós já vimos aqui que para se tomar uma boa decisão, as informações têm que ser recentes, têm que ser corretas, têm que ser verdadeiras, não pode ser boatos. E dentro da empresa você tem aqui os níveis de informação. Você vê lá em cima, quem está lá em cima, o nível estratégico. Geralmente são os diretores, o CEO, o presidente, o chairman. O nível gerencial são os gerentes dos departamentos, de nível médio. Os trabalhadores de cada um dos conhecimentos, que é o nível do conhecimento, então tem em cada um desses departamentos lá um profissional para isso, e a parte dos operacionais, quem mete a mão na massa, quem trabalha. Então, hoje nós vimos aqui, de uma forma rápida, na aula 7, o competitivo ambiente de negócios da atualidade. A cada dia que passa, está cada vez mais competitivo, e as empresas que não se modernizarem, as empresas que não se modernizarem, correm o risco de se tornarem o quê? Um verdadeiro dinossauro. A partir de agora, eu desejo a vocês um ótimo dia e breve teremos a aula 8. Forte abraço.